Imagine por um momento que as verdades mais profundas da criação foram intencionalmente ocultadas de sua vista. Pense em como seu destino mudaria se você de repente percebesse que os ensinamentos de Jesus Cristo se estendem muito além dos limites habituais de moralidade, perdão e submissão cega a dogmas religiosos, revelando algo verdadeiramente grandioso diante de você: o segredo da imortalidade. E se eu lhe revelasse que alguns desses ensinamentos foram intencionalmente silenciados, estritamente proibidos e até abertamente condenados pelas mesmas instituições que, hipocritamente, declaram sua missão de proteger a fé? E se essas palavras ocultas, uma vez compreendidas, fossem capazes de transformar não apenas suas crenças, mas também de mudar radicalmente sua percepção de sua própria alma e do universo ao seu redor? Nesta jornada fascinante, levantaremos o véu sobre a sabedoria perdida que foi suprimida e perseguida por séculos. E, para concluir, compartilharei com você a revelação mais surpreendente, capaz de virar de cabeça para baixo todas as suas concepções anteriores sobre o mundo. Antes de mergulharmos neste abismo de mistérios, permita-me convidá-lo a se tornar um participante ativo desta investigação. Juntos, criamos uma comunidade de mentes afins, onde a curiosidade não é um vício, mas a maior das virtudes. As revelações que estamos prestes a explorar podem mudar para sempre sua compreensão da vida, da morte e da própria eternidade. Então, vamos começar nossa fascinante jornada. A história que vamos contar não é apenas sobre textos proibidos e manuscritos empoeirados. É uma narrativa sobre a sede insaciável da humanidade de compreender o que se esconde além da mortalidade. Por longos séculos, igrejas, catedrais majestosas e governantes poderosos decidiram, de forma autocrática, o que você tinha permissão para ler, no que deveria acreditar e até o que lhe era permitido sonhar no contexto da vida eterna. Evangelhos inteiros foram entregues às chamas e escritos considerados perigosos foram meticulosamente escondidos dos olhos das pessoas. Mas por quê? Por que a mensagem da vida eterna, que em tese deveria ser o cerne dos ensinamentos de Jesus, foi submetida a uma censura tão severa? Para encontrar a resposta, precisamos nos transportar para os primeiros séculos após a morte de Jesus, quando o cristianismo ainda não era uma instituição monolítica, mas um movimento vibrante e multifacetado. Entre os primeiros seguidores de Cristo, havia muitas vozes, muitas interpretações e muitos escritos circulando. Em alguns desses textos, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe e o Evangelho de Maria Madalena, falava-se de um caminho interior de autoconhecimento, de um conhecimento místico que os antigos buscadores da verdade chamavam de gnose. Esses escritos proclamavam que a vida eterna não é um dom concedido após a morte por alguma força externa, mas algo que deve ser descoberto dentro de si, aqui e agora. Não se tratava de uma espera passiva pela salvação, mas do despertar da centelha divina que já está presente em cada alma. Pense por um momento, quão diferente seria o cristianismo se essa mensagem permanecesse em seu centro? Se em vez de incutir nos fiéis o medo do julgamento, eles fossem encorajados a explorar a luz que já brilha dentro deles? Quão diferente a história teria se desenrolado se as pessoas fossem instruídas de que poderiam encontrar Deus, não apenas em templos e sacramentos, mas também nas profundezas de sua própria consciência? Historiadores renomados, como Elaine Pagels, uma autoridade no estudo do cristianismo primitivo, dedicaram seus trabalhos ao estudo minucioso desses textos suprimidos. Em seu livro, Os Evangelhos Gnósticos, ela demonstra de forma convincente como esses escritos,
retratam Jesus não como um salvador inatingível, mas como um sábio mestre que nos convida ao despertar. Em vez de apresentar a vida eterna como uma promessa distante, ele afirma que é uma realidade que se torna acessível quando o indivíduo realmente se conhece e percebe sua conexão com a fonte divina. Ideias influentes que surgem das profundezas da autoconsciência humana foram outrora percebidas como uma ameaça à estrutura eclesiástica em formação. Se a vida eterna realmente estivesse dentro do ser humano, se a alma pudesse alcançar o conhecimento divino sem a mediação do clero, ritos ou organizações, então a autoridade do mundo exterior seria questionada. A ideia de autoconhecimento e comunicação direta com o divino era revolucionária, empoderando as pessoas. Como resultado, concílios foram convocados, livros foram proibidos e as vozes dos místicos foram silenciadas. No entanto, essas palavras sobreviveram, escondidas nas areias do Egito, até que a biblioteca de Nag Hammadi foi descoberta em 1945. De repente, a humanidade se deparou com um tesouro de sabedoria espiritual que havia permanecido oculto por mais de um milênio. Nesses textos, a voz de Jesus ressoa de uma forma que a maioria das pessoas nunca ouviu, íntima, mística e desafiadora. Ele diz a seus discípulos: "O reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes, então sereis conhecidos e compreendereis que sois os filhos do Pai vivo." Vale a pena parar por um momento e refletir. O que significa buscar a vida eterna dentro de si? Será possível que o que Jesus chamava de vida eterna não seja meramente a sobrevivência após a morte, mas um despertar para uma dimensão de existência que transcende o tempo? Ao aprofundarmos nesses mistérios, vale a pena perguntar: você acredita que a vida eterna começa após a morte? Ou pode ser algo para o qual despertamos aqui, no momento presente? É importante lembrar que este é apenas o começo. Ainda há muito a descobrir, que esses ensinamentos não são meras teorias abstratas, mas verdades vivas. Eles se dirigem à mais profunda fome da alma. Imaginemos um mundo onde a promessa da vida eterna não fosse um mistério, mas uma experiência pessoal, acessível a todos que ousassem olhar para dentro de si. Perguntemo-nos por que tal visão poderia assustar aqueles que detêm o poder. Se cada pessoa carregasse em si a porta para a imortalidade, que papel teriam os sacerdotes, bispos e instituições terrenas? Sua influência se dissiparia como fumaça ao vento. Nisto reside a razão pela qual certos ensinamentos de Jesus foram considerados perigosos, até heréticos. Para compreender essa supressão, é preciso considerar a formação das visões ortodoxas nos primeiros séculos. O cristianismo era uma paisagem diversa, repleta de visões concorrentes. Alguns grupos enfatizavam rituais e autoridade, enquanto outros destacavam a experiência interior e a liberdade espiritual. No século IV, com a ascensão de Constantino e o reconhecimento oficial do cristianismo no Império Romano, a uniformidade tornou-se uma prioridade. Uma fé que outrora prosperava na diversidade, agora precisava de uma voz unificada para se alinhar ao poder imperial. Concílios foram convocados, doutrinas foram elaboradas e textos alternativos foram condenados. O Concílio de Niceia, em 325, talvez o mais conhecido, foi onde os líderes debateram a própria natureza de Cristo. Mas além das disputas teológicas, havia uma luta mais profunda, uma luta pelo controle da alma humana. O caminho místico do autoconhecimento ameaçava a crescente aliança entre a Igreja e o Império, pois ele colocava a autoridade dentro do indivíduo e não nas mãos da instituição.
círculos eclesiásticos influentes não podiam deixar de ver uma ameaça nos chamados textos gnósticos. Esses escritos afirmavam que a salvação não era alcançada pela submissão cega aos dogmas eclesiásticos, mas através de um profundo autoconhecimento, a percepção de sua verdadeira natureza e origens. No Evangelho de Tomé, Jesus exorta: se vocês trouxerem à luz o que está dentro de vocês, o que vocês trouxerem à luz os salvará. Se vocês não trouxerem à luz o que está dentro de vocês, o que vocês não trouxerem à luz os destruirá. Não se tratava de rituais formais, mas da revelação da centelha divina oculta em cada ser humano. Vale a pena refletir. Como seria o mundo moderno se esses ensinamentos tivessem se espalhado amplamente, em vez de serem relegados ao esquecimento? As pessoas seriam tão dominadas pelo medo da morte? Haveria guerras sangrentas e perseguições em nome de uma fé que, originalmente, deveria libertar e não escravizar? Acadêmicos como Bart Ehrman destacam que o curso da história foi amplamente determinado não apenas por buscas espirituais, mas também por intrigas políticas e lutas por poder. As doutrinas eram selecionadas não apenas pelo critério de profundidade espiritual, mas também por sua capacidade de manter a unidade e a autoridade da Igreja. Nessa luta, as vozes dos místicos foram silenciadas. No entanto, como a história demonstra, a verdade possui uma notável resiliência. Pergaminhos ocultos, bibliotecas enterradas, conhecimentos secretos transmitidos boca a boca. Tudo isso carregou a centelha da verdade através dos séculos, até que ela pudesse brilhar novamente. Os textos de Nag Hammadi apresentaram uma imagem de Jesus diferente da habitual. Neles, ele aparece não apenas como um Salvador crucificado, mas como um Mestre iluminado, afirmando que cada pessoa é capaz de alcançar o mesmo despertar que ele. Jesus se torna não tanto um objeto de adoração, mas um espelho que reflete o potencial da alma humana. Nesse contexto, a vida eterna adquire um novo significado. Não é apenas um estado após a morte, mas uma dimensão de consciência, um estado de ser que transcende o tempo e a mortalidade. Conhecer a si mesmo significa perceber sua pertença à eternidade. A morte não é o fim, pois a essência do ser humano está enraizada no eterno. Pense, se a vida eterna é uma realidade acessível agora, como isso afetaria nossa vida? O que mudaria se percebêssemos nossa participação na eternidade? O medo diminuiria? A atitude em relação aos outros mudaria se víssemos em cada um deles uma centelha do divino? Essas perguntas não são meras divagações abstratas. Elas visam despertar algo profundamente dentro de nós. Afinal, não se trata apenas de eventos históricos, concílios, doutrinas e jogos políticos. Esta é a história da alma humana, que busca a liberdade e a verdade. E talvez seja também a sua história. A luta pela verdade continua hoje. Ainda existe uma tensão entre as instituições que buscam o controle e as pessoas que buscam o despertar. Os ensinamentos proibidos de Jesus nos convidam a ir além dos dogmas, a buscar a verdade por conta própria, mesmo que isso contradiga as tradições estabelecidas. Eles afirmam que a vida eterna não é uma recompensa concedida pela autoridade, mas a descoberta de nossa verdadeira essência. Trata-se da verdadeira essência do ser humano e de seu potencial. No decorrer de nossa investigação, vale a pena considerar se a imortalidade é um dom de uma força externa ou um despertar do conhecimento interior. O que eram os ensinamentos esotéricos de Jesus e por que eles ressoavam tanto com seus ouvintes?
Para responder a essa pergunta, é preciso recorrer às páginas dos evangelhos apócrifos e ouvir atentamente, como se estivéssemos entre os discípulos que pela primeira vez prestavam atenção a essas revelações. O Evangelho de Tomé, uma das descobertas mais importantes da biblioteca de Nag Hammadi, não contém relatos de milagres ou narrativas extensas de eventos. Em vez disso, ele apresenta uma coletânea de ditos, afirmações diretas e surpreendentes atribuídas a Jesus. Um dos mais enigmáticos diz: aquele que encontrar a interpretação dessas palavras não provará a morte. Deve-se notar a promessa contida nelas, não a libertação do sofrimento ou da morte física, mas o despertar para um estado em que a morte perde seu poder. Interpretar, compreender, despertar. Este é o caminho para a imortalidade. Essa ideia ressoa com a sabedoria de muitas tradições místicas. O sábio indiano Ramana Maharshi afirmava que a autorrealização é a morte do eu falso. Os místicos sufis do Islã falavam da morte antes da morte, um convite para despertar da ilusão de separação antes do fim físico. Da mesma forma, as palavras ocultas de Jesus convidam os seguidores a descobrir a eternidade, aqui e agora, através do conhecimento do verdadeiro eu. Mas o que significa o despertar à luz dos ensinamentos esotéricos? O despertar não é o acúmulo de conhecimento, mas uma ruptura através do véu das ilusões do ego. No Evangelho de Filipe, encontra-se uma frase surpreendente. Aqueles que dizem que morrerão primeiro e depois ressuscitarão estão enganados. Se não receberem a ressurreição enquanto vivos, nada receberão quando morrerem. Pense na profundidade desse ensinamento. A ressurreição não é um evento distante, mas uma transformação da consciência que deve ocorrer em vida. Com que frequência nos foi incutido que a vida eterna é uma recompensa que espera após a morte. No entanto, aqui Jesus, aparentemente, afirma que se não a alcançarmos agora, talvez não a alcancemos nunca. A imortalidade não é um futuro distante, mas uma realidade do presente que exige despertar. Esta é uma visão revolucionária que subverte a estrutura estabelecida do ensino religioso secular. Vale a pena refletir sobre a conexão disso com o conceito do reino de Deus nos evangelhos canônicos. Jesus frequentemente proclama: o reino de Deus está próximo. No Evangelho de Lucas, ele vai ainda mais longe. O reino de Deus está dentro de vós. Que afirmação radical! Se o reino está dentro, ele não está sujeito a impérios e não pode ser monopolizado pelo clero. Ele repousa nas profundezas do seu ser, nos recessos da consciência. E, no entanto, quantos foram ensinados a procurar fora, a buscar salvadores nos outros, respostas em instituições, a verdade em autoridades? Os ensinamentos esotéricos nos convidam a voltar para dentro, lembrando que a imortalidade é uma descoberta, não uma recompensa, uma revelação, não uma transação. Em vez de uma transação formal, trata-se de uma transfiguração espiritual. A ciência psicológica moderna também oferece sua visão sobre essa questão. Carl Jung, um pensador proeminente do século XX, afirmava que o despertar espiritual é inseparável da individuação, o processo de alcançar a totalidade da personalidade através da união dos aspectos conscientes e inconscientes do self. Jung frequentemente encontrava confirmação para suas ideias na simbologia cristã, discernindo nela arquétipos de transformação interior. Ele observou que os chamados textos gnósticos talvez transmitam a verdadeira voz de Jesus com mais precisão do que os dogmas eclesiásticos oficiais, e via neles um modelo universal de renascimento interior.
Pense, você já experimentou momentos em que o tempo parecia parar? Quando você se conectava com a eternidade em instantes de beleza, amor ou profunda percepção? Talvez tenha sido nesses momentos que você sentiu a própria vida eterna de que Jesus falava. Esses ensinamentos também focam na ideia de unidade, a reunificação do que foi separado. No Evangelho de Tomé, Jesus diz: quando vocês fizerem dos dois um, e quando vocês fizerem o interior como o exterior, e o exterior como o interior, e o superior como o inferior, e quando vocês fizerem o masculino e o feminino um só, então entrarão no reino. Estas não são instruções literais, mas símbolos místicos que apontam para um estado de totalidade e integração, onde todas as contradições internas encontram sua reconciliação. Essa linguagem ressoa com a tradição hermética e seu princípio, como acima, assim abaixo, como dentro, assim fora. É como se diferentes correntes de sabedoria se fundissem, transmitindo a mesma verdade, expressa de maneiras distintas. Assim, a vida eterna não é uma fuga do mundo terreno, mas a consciência da unidade que já está presente nele. No entanto, não devemos esquecer o profundo desafio que esses ensinamentos lançam. O despertar para a vida eterna não é uma tarefa fácil. Exige coragem para encarar a si mesmo, superar ilusões e abandonar os apegos que nos prendem ao medo e aos desejos. Não é de admirar que essas ideias tenham sido perseguidas. As instituições de poder estão interessadas na obediência, não na liberdade individual. Uma alma livre não pode ser controlada, e é por isso que os ensinamentos secretos de Jesus eram considerados perigosos. Não eram meras palavras de consolo, mas chaves para essa libertação, concedendo ao ser humano poder sobre seu destino e até sobre a morte. O que poderia ser mais ameaçador para um sistema baseado em hierarquia e controle? Permita-se refletir. O que mudaria em sua vida se você aceitasse a ideia de que a vida eterna começa agora? Como isso influenciaria seu modo de vida? Como você ama e como lida com as dificuldades? Este caminho nos conduziu através de textos ocultos, ensinamentos proibidos e sabedoria suprimida. E agora nos aproximamos do coração do mistério, o segredo da vida eterna, revelado por Jesus. A verdade é tão profunda que foi rejeitada pela Igreja, mas continua a ressoar através do tempo para aqueles que são capazes de ouvi-la. Ao longo desta investigação, uma mesma ideia surgiu constantemente. A vida eterna não é uma recompensa distante, mas uma realidade acessível agora. No entanto, há mais um toque final, uma verdade que une todas as outras. É a revelação da unidade, não apenas interior, mas da unidade com a fonte divina de tudo o que existe. Nas profundezas das buscas espirituais, a humanidade anseia eternamente por compreender a vida eterna, por entender sua conexão indissolúvel com a base primordial de tudo o que existe. O Evangelho de João, cuidadosamente preservado nos estritos limites do cânon oficial, contém uma frase que ecoa nos Evangelhos secretos: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui, a vida eterna se apresenta não como uma existência infinita, mas como um conhecimento direto, íntimo, baseado na experiência pessoal de Deus. Trata-se de um relacionamento profundo, de um estado de consciência e unidade. Esse conhecimento não é um exercício intelectual, não está ligado a doutrinas, disputas ou fé cega. Esse conhecimento surge de um encontro direto com o divino, de um despertar que místicos de todas as tradições espirituais descreveram.
Santo Agostinho, frequentemente citado como um exemplo de ortodoxia, expressou uma verdade mística ao dizer: Deus está mais próximo de mim do que eu estou de mim mesmo. Séculos depois, Mestre Eckhart, um místico cristão, afirmava: o olho com que vejo Deus é o mesmo olho com que Deus me vê. Essas palavras não são meras metáforas poéticas. Elas descrevem a experiência de vivenciar a vida eterna aqui e agora. Nos evangelhos secretos, essa unidade é retratada como uma reunificação com a centelha divina oculta dentro de cada ser humano. O Evangelho de Filipe proclama: vocês viram o Espírito. Vocês se tornaram Espírito. Vocês viram Cristo. Vocês se tornaram Cristo. Vocês viram o Pai. Vocês se tornarão o Pai. Afirmações como essas são impressionantes por sua ousadia, pois implicam que o objetivo não é meramente adorar Cristo, mas despertar para a mesma consciência que Ele encarnava. A vida eterna não é uma imitação cega à distância, mas uma participação ativa na própria vida divina. É aqui que reside a mais profunda revelação. A vida eterna não é uma existência infinita como um eu separado. É a percepção de que a essência mais profunda do ser humano nunca esteve separada da fonte eterna do ser. O eu que sente medo, que se apega desesperadamente à vida e que no fim morre, não é o verdadeiro eu. Abaixo dele se esconde um eu mais profundo, que nunca nasceu e nunca morrerá, porque está enraizado na infinitude. Os ensinamentos secretos de Jesus visavam despertar essa consciência. Imagine uma onda no oceano. Ela se eleva, toma forma e, por fim, desaparece. Se a onda se identifica exclusivamente com sua forma temporária, ela temerá seu fim. Mas se ela percebe que é água, que nunca esteve separada do oceano, então suas ascensões e quedas deixam de causar medo. Da mesma forma, quando o ser humano percebe que sua essência é una com a fonte eterna, o medo da morte se dissipa. Essa percepção é a vida eterna. E isso talvez explique por que a Igreja silenciou esses ensinamentos por tanto tempo. Uma pessoa que percebeu sua unidade divina não precisa mais de autoridades externas. Ela deixa de viver com medo de punição ou com uma esperança cega por recompensa. Ela alcança liberdade, amor e destemor. Tal pessoa não pode ser controlada pelo medo, e instituições construídas sobre o medo não podem governá-la. Mas a era do silêncio chegou ao fim. Textos enterrados viram a luz novamente. Palavras secretas ecoaram mais uma vez. E os buscadores da verdade estão prontos para ouvir. A questão agora não é se esses ensinamentos existem, mas se você terá a coragem de viver de acordo com eles. A questão que se apresenta a cada ser humano é continuar a existir como se a imortalidade fosse algo distante, reservado apenas para depois da morte, ou aceitar a probabilidade de que a eternidade já está aqui, pulsando em sintonia com cada respiração, cintilando em cada momento, aguardando apenas o despertar da consciência. Não é apenas uma questão, é um convite para olhar para dentro de si, despertar para o verdadeiro conhecimento, compreender-se e, através dessa compreensão, tocar a fonte de tudo o que existe. A vida eterna não é algo a ser esperado no futuro, é algo a ser percebido no presente. Trata-se de uma revelação que é a essência do ser humano. E se estas palavras ressoam na alma, se elas despertam algo íntimo, vale a pena refletir mais profundamente. Talvez valha a pena trilhar este caminho juntos e levar este conhecimento adiante, pois o mundo precisa dele agora mais do que nunca. Em última análise, o mistério mais profundo que Jesus guardava
não reside apenas no fato de sua ressurreição dos mortos, mas também no fato de que ele apontou para a vida eterna, já presente dentro de cada pessoa. A ressurreição não é apenas um episódio de sua biografia, é a história potencial de todo aquele que desperta para a verdade. E a imortalidade, da qual ele falava, não é um futuro distante a ser merecido, mas um presente que precisa ser percebido. Vale a pena recordar suas palavras, ocultas por séculos, mas que não perderam sua força. O reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes, então sereis conhecidos. Nisto reside o mistério que a Igreja tentou ocultar. É um ensinamento que não pode ser silenciado. A vida eterna está aqui e agora, e ela é uma parte intrínseca de quem somos.